17ª sessão extraordinária de 2023, 16 de agosto de 2023. Concedo 15 minutos para a composição do fórum. Vê para mim, tem um representante que vai autorizar a tribunalismo na segunda sessão. Vê quem vai ser lá para fazer a documentação dela.
aguardando 15 minutos. Você não conhece a ordem. Não. A ordem é ao contrário. O requerimento é a segunda sessão. Décima sétima sessão extraordinária de 2023, 16 de agosto de 2023. Registra-se em ata a ausência do vereador José Ferreira de França. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 11h46. Agradeço a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao vereador Davi Marques que proceda com o texto bíblico
e que todos nós ouçamos em pé. Bom dia a todos. Declaração de integridade, Salmo de Davi. Julga-me, ó Senhor, porque em minha integridade tenho andado. Também eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Enquadria-me, ó Senhor, e prova-me. Examina os meus íntimos pensamentos e meu coração, porque tua misericórdia está diante de meus olhos e ando em tua verdade. Amém. Convoco o senhor Daniel para secretariar os trabalhos. Passamos para o expediente da 17ª sessão extraordinária 2023. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da representação por quebra de decoro parlamentar número 001 de 2023. Ao Alcimar José Fusinato, presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Gilmar Assis de Lima, brasileiro, casado, vereador, portador da cédula de identidade número 070 705, dígito 5, dígito 1, e CPF número 294 813 25172. Residente e domiciliado na rua Francisco Estregue, lote 11D, quadra 26, bairro Industrial, Guarantã do Norte. Bem muito respeitosamente perante a resolução número 04/2016 de outubro de 2001 a apresentar representação por quebra de decoro parlamentar em face de Silvio Dutra da Silva, vereador da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, filiado ao Partido Progressista, pelas razões de fato e de direito a seguir. Da legitimidade do proponente. O subscritor é vereador deste Poder Legislativo e propõe a presente denúncia, fundamentada nos termos do artigo 2º da Resolução número 04 de 2021, que institui a criação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, regula suas atribuições e dá outras providências. Deste Poder Legislativo, com inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei número 201 de 1967. Dos fatos. Fato 1. Agressão. Nobres pares, no dia 3 de julho de 2023, após a sessão ordinária, este comunicante convidou o vereador Demilson Martins Camargo para comer espetinhos. Diante da intenção, deslocamos para o local mais próximo, chegando ao bar do Afonso, local bem conhecido. Como já é de conhecimento de Vossas Excelências, ao chegar no comércio, vislumbrei a presença do vereador Silvio Dutra. Em ato contínuo, desloquei até a churrasqueira e conversei com o proprietário do estabelecimento, momento em que fui informado que não havia mais espetinho. Logo em seguida, fui surpreendido pelo referido vereador, fazendo a seguinte pergunta: "Tá me filmando aí? É, seu vagabundo?" E já começou a proferir contra a minha pessoa palavras de baixo calão, passando a me empurrar, desferir chutes e porradas, sem me dar a oportunidade de falar ou me defender, como é possível verificar nas imagens que circulam nas redes sociais. Convém mencionar que, em momento algum, tentei filmar o vereador. Além disso, frisa-se ainda que as agressões verbais e físicas só cessaram após a interferência de terceiros. Caso contrário, poderia ter ocorrido algo mais grave. Diante das circunstâncias lamentáveis, realizei a competente representação criminal em desfavor do vereador no bojo do termo circunstanciado de ocorrência número 89.5.2023.7037, por lesão corporal e injúria, conforme preconizam os artigos 129 e 140 do Código Penal Brasileiro.
Consequentemente, as atitudes levianas, imprudentes e desproporcionais do referido vereador causou a este comunicante transtorno, abalo físico e psicológico, sem falar da imagem desse Poder Legislativo Municipal, uma vez que este fato lamentável circulou nas mídias municipais, estaduais e nacionais. Enfim, evidente é o referido vereador cometeu quebra de decoro parlamentar nos termos do artigo 5º, inciso 3, 4 e 7 da Resolução número 4/2001 deste Poder Legislativo, in verbis. Artigo 5º. Constituem violações que ficam sujeitas a exame da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafos 3º. Atos que denigrem a imagem do Poder Legislativo, sua direção ou seus membros. Parágrafo 4º. Inciso 4º. Calúnia, difamação, injúria à direção ou membros da Câmara Municipal. 5º. Revelar falta de respeito ou de conhecimento da língua nacional em petições escritas dirigidas à presidência. 6º. Uso em pronunciamento de expressões incompatíveis com as normas regimentais. 7º. Agredir colegas por palavras, atos, gestos ou vias de fato. Conduta pública ou privada incompatível com a atitude parlamentar ou o respeito devido ao poder legislativo. Sendo assim, com base no que foi relatado e nas provas acostadas à denúncia, requer a apreciação do primeiro fato mencionado. Fato 2. Ausência nas sessões. Vereadores, como mencionado anteriormente, estarei apresentando nesta denúncia várias condutas de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Silvio Dutra da Silva, que merecem ser apuradas pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Assim, a relatar mais uma conduta. Vejamos. É de conhecimento de vossas excelências as inúmeras ausências do então vereador Silvio Dutra nas sessões ordinárias e extraordinárias. Somente no primeiro semestre do ano, esta Casa de Leis realizou, conforme calendário parlamentar, 12 sessões ordinárias. Desse total, o então vereador participou apenas de 5 sessões, faltando nas seguintes: primeira sessão ordinária realizada no dia 6 de fevereiro, segunda sessão realizada no dia 23 de fevereiro, quarta sessão ordinária realizada no dia 20 de março, quinta sessão ordinária realizada no dia 3 de abril, sexta sessão ordinária realizada no dia 17 de abril, oitava sessão ordinária realizada no dia 15 de maio e a 11ª sessão ordinária realizada no dia 3 de julho, somando todas as faltas do vereador, chegando a 7 ausências somente em sessões ordinárias. Além disso, soma-se ainda várias ausências nas sessões extraordinárias, sendo elas: primeira sessão extraordinária realizada no dia 20 de janeiro, segunda sessão extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro, 10ª sessão extraordinária realizada no dia 21 de março e 11ª sessão extraordinária realizada no dia 19 de agosto. Nota-se, nobres vereadores, que a situação é delicada e precisa ser analisada pela Comissão de Ética. Concomitantemente, nobres pares, esta Casa de Leis aprovou no dia 5 de julho de 2023 o requerimento número 008 em desfavor do referido vereador, solicitando justificativa e explicação quanto às inúmeras ausências, oportunidade em que o mesmo apresentou sua justificativa sob o protocolo 1561/2023, no dia 5/7, justificando
em apertada síntese que grande parte das ausências ocorreram por se encontrar acompanhando seu genitor em tratamento médico, porém não juntou qualquer prova, como por exemplo atestado de acompanhamento. Além disso, afirma que foram justificadas previamente. Ora, nobres pares, uma coisa é ausentar-se de uma ou outra sessão. Agora, faltar mais da metade das sessões do semestre do ano é totalmente desproporcional, inclusive gerando dano ao erário público. Desta feita, vislumbrando que a justificativa apresentada pelo vereador Silvio Dutra da Silva encontra-se desguarnecida de provas e de verdade. Diante disso, requer este denunciante a apuração do presente fato. Só um momento, senhor secretário. Vou convidar o vereador José Ferreira de França que toma seu lugar aqui no plenário. Concedido, senhor presidente. Pode continuar. Vamos aguardar o nobre vereador tomar seu assento e a gente dá prosseguimento, senhor presidente. Estaremos narrando aqui o fato 3 da presente denúncia. Fato 3. Da insinuação de possível cometimento de crime por parte dos vereadores. Nobres pares, na oportunidade apresentam outra conduta que enseja a quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Silvio Dutra da Silva. Vejamos. Na 13ª sessão ordinária que ocorreu em agosto de 2022, o então vereador realizou-se de tribuna desta Casa de Leis para insinuar a existência de prática de crime por parte dos parlamentares dessa Casa de Leis, lançando ao vento as seguintes informações. Vejamos. Primeiro momento. Fui muito atacado, estou sendo atacado e serei atacado. Tudo isso, primeiro, porque não recebo um mensalinho. Segundo momento. No tempo de 4 minutos e 10 segundos, o mesmo afirma categoricamente: aqueles que tentam me derrubar, que se cuidem, porque tenho provas concretas contra vocês. Convém mencionar, nobres pares, que a prática nominada como mensalinho se trata de um esquema envolvendo agentes públicos entre o Poder Legislativo e Executivo, consistindo em pagamento de propina e favores entre os poderes. Ante as afirmativas do vereador, foi aprovado em plenário no dia 24/8/2022, o requerimento número 004 de 2022, solicitando as devidas explicações e comprovação da insinuação apresentada em plenário. No entanto, o mesmo simplesmente se justificou em plenário, não apresentando qualquer documento comprovatório. É evidente que as falas levianas e desprovidas de qualquer realidade do vereador mancharam severamente a honra dos parlamentares que compõem esse poder legislativo, e principalmente a imagem da Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Haja vista que todas as sessões são transmitidas nas redes sociais, proporcionando maior amplitude na divulgação e tornando o dano ainda maior. Assim, nobres vereadores, considerando que até o momento não houve qualquer posicionamento por parte da Câmara Municipal no que se refere ao fato declinado, e considerando ainda que a conduta do vereador afronta diretamente ao decoro parlamentar nos termos do artigo 5º, incisos 3º, 6º e 9º da Resolução de número 4/2001 deste Poder Legislativo, que requer a devida apreciação por parte da Comissão de Ética e Decoro. Fato 4. Da justificativa supostamente mentirosa. Senhores vereadores, na 11ª sessão ordinária, o vereador Silvio Dutra da Silva solicitou nos primeiros 27 minutos da sessão para que o presidente pudesse liberá-lo, haja vista que sua filha estava passando mal e precisava acompanhá-la. Diante da solicitação, foi liberado, como é possível verificar na gravação. Todavia, a justificativa apresentada pelo mesmo é colocada em xeque ou suspeita, aparentando ser falsa
ou mentirosa, pois conforme depoimento prestado em sede de inquérito policial pelo senhor Afonso Moacir Perse, o mesmo afirmou categoricamente que, no período vespertino, no mesmo dia em questão, recebeu o cliente Silvio Dutra da Silva, que Silvio Dutra da Silva permaneceu no local por pouco tempo, informou para o depoente que talvez voltaria mais tarde, pois não poderia ficar ali muito tempo, pois teria uma reunião presencial no período noturno, que, próximo às 21 horas, Silvio Dutra compareceu ao local. Ora, senhores, é de analisar a presente situação sob o aspecto da justificativa apresentada para se ausentar da sessão, haja vista que praticamente todas as sessões em que o mesmo falta, utiliza-se da mesma situação ou da mesma justificativa, qual seja, problemas com a filha, porém, nunca apresentou qualquer atestado da criança ou de acompanhamento que torna mais suspeito ainda. Diante disso, mais uma vez, o vereador Silvio Dutra da Silva afrontou diretamente o decoro parlamentar, assim, requer a devida apreciação do fato pela Comissão de Ética e Decoro, sob a ótica de que prevê o artigo 5º, inciso 9º, da Resolução número 004/2001, da Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Do direito. Primeiramente, senhores, imperioso constar conceituação doutrinária no que consiste ao decoro parlamentar. Vejamos, segundo Ferreira Filho, página 330, ano 1997, o decoro parlamentar é caracterizado pelo prestígio garantido ao mandato e pela proteção da dignidade do parlamento. Qualquer ato atentatório ao decoro, portanto, implicaria na violação da moralidade necessária para a manutenção do status qualitativo das instituições públicas legislativas. Já para Bandeira e Melgaré, página 71, ano 2017, afirmam que o decoro parlamentar se funda essencialmente na decência do comportamento parlamentar frente ao papel que desempenha na sociedade. É modalidade de cassação de mandato, pois depende da apreciação do mérito pela Casa Legislativa, após a tramitação inteira de pedido de representação cuja punição seja a perda de mandato. Diante da relevância, a Constituição Federal de 88 especificou o decoro parlamentar no seu artigo 55 e conferiu autoridade aos regimentos internos para tipificarem outros procedimentos indecorosos e estabelece penalidade que vão desde a censura à perda do mandato, como está em verbos. Perderá o mandato o deputado ou senador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. No mesmo sentido, inciso 2º do artigo 254 do Regimento Interno da Casa de Leis, na resolução de número 6 de 2010, preceitua assim: perderá o mandato o vereador, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Sendo assim, nobres pares, com base nos fatos e documentos acostados, é evidente que o vereador denunciado quebrou o decoro parlamentar, em especial no que tange ao disposto no artigo 5º, incisos 3º, 4º, 7º, 8º e 9º da Resolução número 4 de 2016, de outubro de 2001, com os artigos 251 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que diz assim, em verbis, artigo 5º, constituem violação que ficam sujeitos a exame da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Inciso 3º, atos que denigrem a imagem do Poder Legislativo, sua direção ou seus membros. Inciso 4º, calúnia, difamação ou injúria à direção ou membros da Câmara Municipal. Inciso 5º, revelar falta de respeito ou de conhecimento da língua nacional em petições escritas dirigidas à presidência. Inciso 6º, uso em pronunciamento de expressões incompatíveis com as normas regimentais. Inciso 7º,
agredir colegas por palavras, atos, gestos ou vias de fato. Inciso 8. Conduta pública ou privada incompatível com a atividade parlamentar ou o respeito devido ao Poder Legislativo. Inciso 9. Mentir perante a Câmara Municipal. Artigo 251. São deveres do vereador, dentre outros, comparecer pontualmente às reuniões plenárias de comissões e aos compromissos aos quais foi designado. Manter o decoro parlamentar. Do pedido. Diante do exposto, requer que seja recebida e admitida a presente representação em face do vereador Silvio Dutra da Silva, ante a quebra de decoro parlamentar nos termos do artigo 5º, incisos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Resolução número 004/2021, com o artigo 251, incisos 7º e 8º do Regimento Interno desse Poder, com base nas condutas antiéticas e indecorosas. Por fim, que, instaurados procedimentos de praxe que o caso requer e, ao final, que seja declarada a cassação do mandato nos termos do artigo 9º, inciso 4º da Resolução número 004 de 2001 deste Poder Legislativo. Nestes termos, pede o deferimento. Guarantã do Norte, 14 de agosto de 2023. Vereador denunciante, vereador Zilmar Assis de Lima. Pronto, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador requerente, Zilmar Assis de Lima, para que, caso deseje defender sua representação, pelo tempo máximo de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Peço que utilize o púlpito. Peço licença, senhor presidente, para que eu possa falar daqui. Concedido. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sociedade aqui presente. Gostaria, primeiramente, senhor presidente, de salientar que eu solicitei à secretaria desta casa que juntasse os documentos, todos os documentos que comprovem a quebra de decoro parlamentar do ora vereador. Então, senhores e senhoras, dia 3 de julho, para mim é uma data que ficou marcada, não só para mim como vereador, mas também como essa casa, como este parlamento. Como aqui foi dito na mensagem, na representação, após a sessão, convidei o vereador Demilson para que nós fôssemos comer alguma coisa. E acabamos deparando no bar do senhor Afonso. E chegando ali, deparei com o nobre vereador Silvio Dutra, mas eu fui conversar com o Afonso para ver se tinha ainda espetinho assado. Portanto, o mesmo disse que não tinha. Conversando com o Afonso, mais outro amigo que estava ali, e do nada, o nobre vereador proferiu essa palavra, como aqui foi dito, está me filmando, seu vagabundo. Eu falei, não, vereador, não estou te filmando. E para quem viu as imagens, dá para perceber que eu, momento algum, eu estava filmando o vereador. Mesmo assim, não parou, veio me empurrou, quase caí, primeiramente, me empurrou. E graças a aqui eu quero agradecer o vereador Demilson. Vossa Excelência tentou me defender, ajudou. Acredito que se não fosse Vossa Excelência e mais um amigo que eu tinha ali, a situação, senhores vereadores, teria sido muito pior. E diante dessa agressão, eu sei que eu levei chute, levei um murro na cabeça, e a última vez me jogou no chão. Quando eu olhei para cima, ele
o Demil estava segurando ele querendo se escapar, vir para cima. Graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso que eu consegui levantar, peguei meu carro e saí. Se não fosse isso, eu acredito que teria acontecido uma coisa muito pior. Era até mesmo uma morte, porque o vereador estava alcoolizado, estava muito furioso. Queria porque queria me pegar, me bater, onde eu fui parar no hospital. Fiquei até 1h da manhã no hospital, depois que eu fui primeiramente na delegacia de polícia civil, registrei a queixa, e após eu fui para o hospital, minha esposa preocupada, ligando, a minha família ligando, tomei soro porque a minha pressão alterou bastante, eu estava com muita dor na cabeça, porque levei um murro muito forte na cabeça, estava com uma dor muito forte também no quadril. Eu acredito que seja do chute que levei no quadril. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui nesta casa, neste parlamento, há 18 anos, 8 meses e 16 dias. Nunca passei por uma situação dessas. É inadmissível, senhores vereadores. Nós, na condição de parlamentares, nós temos que ter a nossa conduta ilibada. Nós não podemos ceder a esse tipo de coisa. Aqui no plenário, aqui na Câmara, nós temos divergência, temos. Mas as divergências têm que ficar aqui, não pode sair lá para fora. E o mesmo, no outro dia, esse nobre vereador teve a coragem de ir na imprensa, porque repercutiu, foi registrado um BO, a imprensa ficou sabendo, os sites ficaram sabendo e divulgaram. Esteve na televisão, nas redes sociais, chorando, dizendo que eu havia chamado ele de moleque e também eu havia falado da filhinha dele. Eu, graças a Deus, eu sou cristão, não tenho necessidade de mentir, não falei nada. Eu tenho certeza que muitos também que não são cristãos também não têm necessidade, não tem o porquê mentir. Para concluir, senhor vereador. Então, você pode me conceder mais uns 2 minutos, presidente? Vou conceder 1 minuto. Tá, só para finalizar. Também, então, encerrando aqui essa parte, eu quero também, rapidamente, aqui, senhores vereadores, de falar sobre o que o vereador Silvio falou no ano passado aqui, insinuando, entre linhas, falando que os vereadores recebiam propina do Poder Executivo. Então, isso também é motivo de quebra de decoro parlamentar, portanto, não foi feito nada naquela época. E também a questão, as faltas nas sessões, principalmente nas ordinárias. Como eu mencionei aqui, eu estou com mais de 18 anos aqui, e eu só faltei, senhores vereadores, em sessão ordinária aqui, uma vez só. Porque nós recebemos, por sessão. O nosso subsídio é por sessão. Então aqui eu peço aos nobres colegas vereadores que levem essa representação, porque senão pode acontecer coisas piores ainda, que tomara Deus que não aconteça, mas se não acontecer nada, se a Câmara não fizer nada, se esse parlamento não fizer nada para punir o nobre vereador, eu acredito que poderá acontecer coisas piores ainda. Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Concedo a palavra ao requerido Silvio Dutra da Silva, para caso deseje se manifestar quanto à representação, faça uso da palavra pelo tempo máximo de 5 minutos. Senhores vereadores, bom dia. Bom, eu vou iniciar com um versículo bíblico, em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos, sem exceção, os requerimentos que os senhores protocolaram nesta casa, pedindo esclarecimentos meus, foram protocolados devidamente dentro do prazo. Portanto, no que se refere às denúncias
do vereador Zilmar contra a minha pessoa, apenas o fato de número 1, que é caso recente sobre agressão, e o fato de número 4, que ele me acusa de justificativas supostamente mentirosas, não foram devidamente protocolados, até porque ninguém me questionou. Se houvesse esse questionamento por qualquer um dos senhores, ou até mesmo pelo presidente da Câmara Municipal, pode ter certeza absoluta que eu faria questão de, dentro do prazo estipulado pelos senhores, estaria protocolando também. Todos os demais foram devidamente justificados, inclusive uma denúncia anônima contra mim no Ministério Público, né? E provocado também e aprovado um requerimento aqui nessa tribuna pelos senhores, eu também respondi dentro do prazo. Então eu peço para que os senhores não permitam que sejam deturpados, sejam enganados, talvez por algum rancor pessoal, individual do vereador Zilmar contra eu. Eu vim à tona já publicamente, depois desse fato que ocorreu entre eu e o vereador Zilmar, pedir desculpas publicamente, porque ambos estão errados. Ele por nunca ter ido naquele lugar, e quando foi acompanhado de uma pessoa que eu gosto muito, de boa índole, uma pessoa certa, que é o vereador Demilson, né? E o que dá a entender que foi tudo premeditado, tudo talvez programado, quem sabe. Por fim, a única coisa que eu peço para os senhores é que, se não tiveram acesso às minhas defesas quanto às demais acusações do vereador Zilmar contra mim, que os senhores peçam a suspensão por 5 minutos da sessão e peçam para que a presidência dessa casa assim conceda. Porque se não chegou ao conhecimento dos senhores, não foi uma falha minha, perfeito? Segundo, eu reitero novamente o meu pedido de desculpas quanto ao caso, porque tanto eu quanto o vereador Zilmar estamos errados. Ambos quebraram o decoro parlamentar. Ambos. Reitero. Ambos quebraram decoro parlamentar. Se vossas excelências entenderem que há necessidade de apurar o caso, eu nunca, em hipótese alguma, fui pedir para ninguém, em 7 anos de mandato, voto favorável para projeto de lei, voto favorável para requerimento, voto favorável para indicação minha. Eu sempre deixo que as consciências dos senhores assim decidam por si próprios. Eu nunca fui debater no gabinete de ninguém. Nesse caso em específico, eu procurei 2 pessoas apenas. 2 pessoas apenas, que foi o vereador Walter e o vereador Davi, porque são pessoas que eu entendo que sempre tiveram uma personalidade diferenciada quanto a situações gravíssimas. O Davi, na época que tentaram caçar o Celso Henrique, o vereador mais bem votado dessa cidade, o Davi, salvo engano, votou contra, porque a consciência dele fez o que era certo. E, salvo engano, o vereador Zilmar, talvez enciumado pela votação do Celso Henrique, quase 3.000 votos, queria a cassação do Celso Henrique. Então, por esse motivo, senhores, eu peço que os senhores reflitam, eu peço que seja respeitado o devido processo legal dentro dessa Casa de Leis, perfeito? Se atentem, vou refrisar bem, se atentem ao devido processo legal e me conceda a devida ampla defesa, se assim os senhores entenderem. Eu não tenho nenhum medo dessa abertura de processo para apuração dos fatos, até porque os outros citados eu apenas vou reiterar, provavelmente, porque já foi feita a defesa. Inclusive o próprio procurador jurídico dessa casa, salvo engano, o controlador interno pediu pelo arquivamento dos casos, certo? Então, por esse motivo, eu venho, mais uma vez, respeitem, por gentileza, o devido processo local e se atentem à ampla defesa. No mais, lógico, se eu não tiver que escolher fazer a cirurgia da minha filha, que está marcado mês que vem, né? Ou gastar com advogado, porque, eu vou ter que gastar com advogado para mim poder fazer a minha defesa disso aqui. E é algo que eu vou ter que colocar na balança. Enfim, eu peço, se puderem votar contra, beleza. Agora, se não puderem, tudo bem, eu vou me defender. Obrigado. Diante das
circunstâncias, informo os vereadores Zilmar Assis de Lima e o vereador Silvio Dutra da Silva estarão impedidos de exercer o direito de voto na presente matéria. A representação por quebra de decoro parlamentar número 001 de 2023 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis pelo recebimento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a representação por maioria. Solicito que a diretoria parlamentar adote todos os procedimentos de praxe, encaminhando para a comissão pertinente dessa Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 17ª sessão extraordinária de 2023, às 12h24.